Bom dia, amigos da Pão com Ovo. Hoje mais um dia frio. Estamos hoje começando mais uma conversa sobre juventude. Vou pedir para o Alex depois fazer a apresentação. Bem-vindo, Igor. Bem-vindo, Ulifas Nogueira, Ariadne Rinaldi. Eu sou o Preto. Nós vamos conversar hoje sobre, como já falei, juventude. E para a gente começar, eu vou fazer uma pergunta, não precisa responder agora, antes da apresentação. O Lifas, ele é, além de ser um jovem, ele também foi, ele é, né, presidente da UJS Pelotas, é vice-presidente da Sul, da União Estadual dos Estudantes, e ex-coordenador geral da UFPEL, da Universidade Federal de Pelotas. Bom currículo, hein, Lifas? E também, para começar, normalmente essa galera aí é tudo bagunceiro, Alex, né? Essa juventude aí que a gente conhece de sala de aula, os caras são bagunceiros, não querem nada com nada, são tudo esquerda manipulado pelos professores. Tu já ouviu alguém falar desse jeito? Não, não sei, porque eu já vi, deve ser coisa de professor, e aí se legitima toda aquela questão que a gente fala da escola sem partido. Eu até sou partidário dessa ideia, porque essa juventude não tem a mínima condição de pensar alguma coisa, né? Tá aí o Lifas e a Ariadne para debater isso com nós, né? E como diz o nosso tema, o jovem no Brasil nunca é levado a sério. Esse é o debate. Passa a bola, Alex, é contigo. Beleza, bom dia aí, bom dia Leonardo, bom dia Igor, Ulifas, prazer em conhecê-lo, Ariadne, prazer em conhecê-la, né? É importante que a gente tenha hoje, né, essa discussão aí, porque realmente, né, o jovem no Brasil nunca é levado a sério, né? Eu dizia nos bastidores aqui, enquanto saboreávamos produtos da mais alta qualidade, degustávamos vinhos e espumantes, né? Que nós todos temos uma trajetória muito ligada à questão da juventude, por termos militado no movimento estudantil, no movimento juvenil, também todos na UJS. Eu falo eu, o Igor, o Fernando, que hoje não pode estar presente, e o Leonardo. E uma das coisas que eu me recordo muito foi que no início dos anos 2000, com a vitória do Campo Democrático Popular, com a eleição do Lula, o tema da juventude, das políticas públicas de juventude, finalmente ganhou relevo, importância, passou a fazer parte do debate, passou a fazer parte da paisagem, né? E um dos primeiros textos que eu li a respeito, né, porque continuava conectado, seja pela profissão, seja pelo fato de ter uma filha jovem, etc., né, era a do Juventude Problema, a visão, né, do jovem como sempre um problema. E eu acho engraçado, né, cara, porque tu vê, as cobranças sobre a juventude são cobranças pesadas e muitas vezes definitivas. O moleque com 15, 16 anos de idade, a menina também tem que saber já o que você quer ser na vida, né? E não o que você quer da vida. O que você espera da vida? Tem o ser muito ligado à ideia de sucesso profissional, muito ligado à ideia de subir e de conseguir ter grana, né? Papo, vamos falar no bom português, é esse. Então, eu acho bacana assim que tenham dois jovens que têm situações com as suas distinções, mas também com as suas similaridades, para que a gente possa pegar um pouco desse debate e fazer a partir do próprio jovem. Nós fizemos um outro episódio aqui que tivemos, né, a participação do Igor e do Pimenta, o nosso destacamento avançado, que atua diretamente da Bahia, né, capital da Argélia, né, continente asiático, né, exato. E aí o seguinte, né, cara, foi um bando de velho falando de jovem, entendeu? Ah, porque quando eu era jovem não me doía a coluna. Ah, pois é, o teu joelho como tá, mês que vem vai ficar bom, né? E os remédios já tomou? Não. Pai, ainda bem que tu lembrou, minha cabeça anda que é um horror. Mas hoje não, né? Hoje vão ter jovens falando de jovens para jovens. Seja bem-vindo, Lifa, seja bem-vindo, Ariadne. Igor, passa a bola, não enrola, dê uma goma e não se esqueça.
Bom dia, pão com ovo, bom dia, juventude. Muito legal esse dia de hoje, né? É momento emocionante aqui que eu vou ter que citar aqui, pô, pai e filha na mesma live, pô, isso aí, coraçãozinho, hein? Coraçãozinho, eu curti, eu chipei isso aí, muito legal. Gente, eu acho que esse debate é super importante. A gente tá aí com várias questões para serem debatidas nesse momento aí extremamente desafiador, difícil, né? Não só do país como da humanidade, né? A gente está chegando a casa aí de 90 mil mortes no país, né? Isso não é pouca coisa na questão do Covid, né? É mais do que a bomba atômica de Nagasaki matou, né, no Japão, né? Quer dizer, é uma coisa, sim, sem paralelo, né, na história do país. E tem algumas questões que nós temos que debater. Eu trabalho, além dessa militância que foi falado pelo Alex, né, militei na juventude e tal, movimento estudantil, tudo isso, mas trabalho com jovens, né, numa universidade, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que agora recentemente aprovou a questão do ensino remoto emergencial, né? E, portanto, vai voltar às aulas na universidade na modalidade remota, né? E aí surgem diversas dúvidas, né? Paralelo a isso, eu sei que está se debatendo nas escolas o retorno, né? E aí a gente questiona, né, o que as escolas farão quando um professor pegar Covid, enfim, surge uma série de questões a partir disso, né? O que a gente tem debatido na universidade é a questão da exclusão do processo digital, né? Quer dizer, quando tu tem um ensino remoto, esse ensino remoto ele não é acessível a todos, evidentemente, né? Porque não é todo mundo que tem qualidade na internet para estar conectado da maneira correta para poder frequentar as aulas, enfim, né, sem contar toda a questão aí de condições em casa para poder se concentrar, enfim, né, uma série de questões que surgem. Então, esse é um debate importante. Outra questão da juventude que emerge na pauta é a questão do trabalho informal, né, que afeta fundamentalmente a juventude, o trabalho precarizado, o trabalho pelos aplicativos, né? O que a gente tem chamado de uberização do trabalho. Quer dizer, nós tivemos agora recentemente, sábado, nós tivemos a segunda greve dos entregadores por aplicativo, né? Que são, em sua grande maioria, jovens, né? Inclusive, aqui em Porto Alegre teve um debate semana passada envolvendo entregadores de aplicativo e que são jovens, são estudantes, muitos estudantes, inclusive estudantes universitários, estudantes secundaristas, que acabam fazendo o trampo ali para poder ter uma renda para poder continuar estudando, né? Então, são estudantes trabalhadores, inclusive, né? Que, inclusive, tem achado importante essa modalidade de trabalho, porque é uma modalidade mais flexível. Então, quer dizer, eu posso trabalhar no tempo que sobra ali que eu tô estudando, então vou ali, faço o trabalho e tal, mas é um trabalho completamente sem nenhuma garantia e com uma remuneração muito baixa, enfim, sem direitos trabalhistas, e essa é uma realidade que está colocada. Tem, inclusive, alternativas para isso que estão sendo debatidas, enfim, mas não vou aqui, a palestra não é eu que tenho que fazer, né, eu tenho mais que ouvir, e do que são só provocações iniciais aí, e passo a bola para a nossa gurizada falar aí, que eu tenho certeza que é extremamente competente para isso. Ô Igor, moçada, antes de passar a bola para vocês, quero chamar a atenção de todo mundo aí que nos acompanha.
Olha só que legal, os nossos queridos seguidores do presidente, esse genocida, eles nos descobriram, Igor e Alex, o Lifas e Ariadne. Tem alguns comentários aqui bem ofensivos, eu já estou deletando, vamos denunciar, etc e tal. Isso vem ocorrendo por quê, moçada? Porque a Pão com Ovo vem fazendo um excelente trabalho, estamos rompendo sempre a bolha, e essa galera não tem amor no coração, né? Num dia frio como esse, vem aqui, eu sempre digo, cara, quer debater conosco, né, Igor Alex, o Fernando também é da mesma ideia, moçada. Pede espaço e vem debater, não tem problema nenhum. A gente tem aqui intelectuais gabaritados, o Igor, o Alex, o Fernando e eu também. Vem debater, é simples assim, mas faz parte, né, moçada? Quem é que vai primeiro aí? Ariadne ou o Lifas? Eu vou escolher aqui, do Unité, tá, o Lifas. Pode dar-lhe. E aí, tá tudo certo? Aí vocês estão com os microfones ok? O Lifas, pode começar por ti aí. Tu que tá com esse moletom bonito da UJS aí. O áudio do Ele, Lifas ainda ele tá liberado tá aqui, falhando. Olifas, eu acho que tá bloqueado aí para ti. Tenta aí na tela do teu celular. Já tá liberado aqui por mim. Aí o que que acontece? Ele tá com problema, mas vamos lá, Ariadne. Começa contigo, né? Bom Isso dia, aí. gente, tudo bom? Muito obrigada pelo convite. E meu nome é Ariadne, né? Como vocês podem ver. Eu sou estudante de serviço social da Universidade de Santa Catarina. Eu atuo junto à setorial de hip hop dentro do Conselho Municipal de Cultura de Florianópolis. Também trabalho com o movimento de população de rua no teatro político. E acho que é. Eu também faço estágio dentro do da APABB, que é uma associação para pessoas com deficiência, né? E, bom, essa é uma das coisas que eu ando envolvida. Eu sou uma militante que não me encaixo em nenhuma organização, assim, pelo menos em partidos e tal, mas eu acredito muito na militância ser feita no cotidiano e em todos os espaços que a gente está inseridos, né? Então, é isso que eu teria para me apresentar e agradecer novamente pelo espaço. Pode seguir, tranquilo. Já sobre o título aí do programa, aí já dá uma ideia aí. Eu tenho que fazer um comentário rapidinho, né? Eu estava brincando, a Ariadne é minha filha, né? E eu lembro quando morreu o Chorão, eu fiz uma brincadeira boba, assim, né? E a Ariadne falou, pai, fala isso que eu gosto dele. E um tempo depois, eu tenho uma ex-aluna, a Vanessa Rodrigues, que publicou no Face, né, falando sobre os ídolos da minha geração, da geração do Igor. O Igor já pegou mais o Plant Ramp, o Chico Sainz, o Rapa, né? Eu já fui um pouquinho antes, né? Eu peguei ali justamente Renato Russo, Cazuza, e ela fez um comentário e falou do Chorão. E aí eu percebi, né, que, pá, né, para mim não era um cara tão importante, mas para a juventude da idade do Lifas, da Ariadne, com certeza foi um ícone, né, uma referência. E aí, Ariadne, o que eles falam sobre o jovem é sério? O jovem no Brasil nunca é levado a sério mesmo? Eu peguei muito a letra da música para pensar também como intermediar esse debate e eu acredito assim que da mesma forma que a criança ela não é vista como um ser que tem uma opinião palpável de ser escutada, a gente não pensa na perspectiva dela, de vivência, do que ela está observando a partir do que ela carrega, das referências que ela tem na vida, da família, enfim. O jovem, eu acredito que é uma segunda fase muito parecida, né?
que essa lógica linear de que a gente vai atingir uma determinada sabedoria com o tempo, que não deixa de ser uma verdade, mas não quer dizer que nós, jovens, as crianças, elas também não tenham conteúdo para trocar, não tenham reflexões para trazer, né? Eu gosto muito de um álbum que o Emicida lançou, que é Amarelo, porque ele fala, é um álbum muito político, e ele fala de amor, ele fala de afetividade, ele é um rapper e ele quebra também esse paradigma do brabo, né? De que fazer rap, falar da sociedade, falar da desigualdade, falar da violência, também não carrega um tanto de amor, afetividade. E eu acredito que o jovem, a juventude, ela tem aquela energia ligada à liberdade, ligada aos prazeres da vida, né? Porque a gente está começando a conhecer o tanto de possibilidade que o mundo nos oferece, né? Que a vida nos oferece. E isso é uma coisa que nos deixa muito frustrado, porque existe diversos condicionamentos da sociedade, né? Desde a violência até o silenciamento mesmo, de questões bem materiais, né, da vida material, do trabalho, enfim, até questões subjetivas de menosprezar a gente, de menosprezar a autoestima, e isso impacta diretamente, né, no que a gente se torna na vida adulta, enfim. E tem uma frase dessa música que foi a inspiração para o tema de hoje, que é não cansado de tentar de novo. E eu acho que é muito isso que a juventude inspira, sabe? A gente lida com momentos de muita tristeza, de perda de pessoas, mesmo sendo jovens, porque uma coisa que infelizmente, eu acredito que seja um tema a ser tratado sobre juventude, é a violência. A violência, tipo, é bizarro porque ela quebra um processo natural de vida, né? Que é você, enfim, nascer, viver e então morrer, né? E a violência, ela rompe isso pela metade, né? A gente vê diversas manifestações sobre crianças, jovens, principalmente jovens negros, que são o que mais são afetados pela essa política genocida, né? Essa necropolítica. E o Igor comentou na fala dele sobre a pandemia. Eu acho que a pandemia acabou se tornando uma ferramenta também dessa necropolítica, né? Quem é que está tendo que sair para trabalhar? Quem é que está tendo que se colocar em risco e colocar a sua família em risco? Eu acho que todas as reflexões entram junto dessa lógica de violência, né? Desculpa começar o dia já falando disso, mas é muito triste mesmo quando a gente vai pesquisar dados sobre a juventude no Google, a primeira coisa que aparece é o nível de encarceramento, de morte por policiais, enfim. Então, isso é uma realidade que eu acredito que não pode ser ignorada. Passa a palavra. Ulifas, contigo. Está liberado teu microfone já aí. A Ariadne trouxe aqui alguns elementos para nós, é muito importante, mas antes de tudo, né, eu quero dar bom dia para todo mundo que está ouvindo, nos assistindo. Eu quero agradecer essa oportunidade que deu para nós, para que a gente possa se encontrar no dia de hoje, né? Então, eu quero deixar aqui uma saudação e um abraço para o Alex, para o Igor, para a Ariadne, Preto, e mais uma vez agradecer por esse espaço, né? Acho que a juventude vem muito de encontro com isso que a Ariadne acabou de colocar aqui, né? Não cansado de tentar de novo, né? Tentar de novo é justamente procurar espaço para que a gente possa falar dos vozes, né? Vozes de homens e mulheres trans, homens trans, corpos negros, que sobreviveram todos os dias ter espaço onde eles possam debater a sua existência, né? Não a existência na relação da vida, mas a existência na relação do emprego, na relação do trabalho, na relação das relações efetivas, né, com a sociedade. E começar, então, dando a bola com um pouquinho dos elementos que a Ariadne trouxe para nós aqui na fala dela. Eu acho que, quando a gente fala de violência, quando a gente fala de
e resistência e existência à vida, né? Quando ela fala que a gente quebra esse ciclo da vida, a gente precisa lembrar que esse encarceramento da juventude, ela é majoritariamente de juventude negra, né? São jovens negros que estão sendo encarcerados. E isso porque a gente tipificou a violência no país. A gente tipificou ao crime a cor da pele, né? A gente tipificou as relações da nossa sociedade e o conjunto dos elementos que a gente utiliza para poder criteriar o que é a segurança pública, uma cor da pele de um indivíduo, com o lugar onde ele mora, né, a localidade, se ele é morador de vila. Então, se ele é morador de vila, ele está mais suscetível a ser parado pela polícia na rua, ele está mais suscetível a ser confundido com outro bandido, porque existe aquele de que preto é tudo igual, entende? Então, a gente precisa desmistificar essas coisas, quebrar com esse paradigma e conseguir avançar no debate. Nós estamos vivendo hoje uma ascensão gigantesca da juventude no debate sobre negritude, debate sobre vidas negras, debate sobre, né, sobre a luta antirracista, o que para a juventude, para uma parcela, uma fatia grande da sociedade, é muito novo. Para o nosso povo, né, eu vi um vídeo da Ellen Soares, que é uma menina aqui de Pelotas, que ela fala uma coisa que é importantíssima: vidas negras sempre importaram para vidas negras, né? Quem nunca esteve próximo dessa luta, majoritariamente, historicamente, foram um povo branco que hoje, né, muitos fazem reflexão e se somam a nós a luta antirracista. Mais algumas coisas que eu queria colocar e que eu acho que são pertinentes com o tema do debate de hoje, Jovem no Brasil Nunca Levado a Sério, é o fato de nós estarmos vivendo num país em que a juventude tem constantemente dado um dado para o governo, né? Não só esse governo, o governo de Michel Temer, mesmo quando a gente estava no governo Lula e Dilma, a juventude sempre esteve à frente do seu tempo, comprando debates que eram importantes para a gente poder avançar, né? A gente pensar que nas últimas conquistas da juventude, no último período, a gente pega o Estatuto da Juventude, né, que a gente conseguiu ali contemplar o e-jovem, conseguiu unir, conseguiu garantir que a juventude tivesse essa cultura, mesmo não sendo estudante, sendo jovem de 15 a 29 anos. A gente teve a aprovação da lei do estágio, né, na época que a Manuela Dávila era deputada federal na Câmara de Deputados em Brasília. A gente teve a aprovação do Plano Nacional de Educação, que destinou 10% do nosso PIB para a educação pública, 50% do Fundo Social do Pré-Sal e os 50% e os 75% dos royalties de petróleo, 25% para a saúde, 50% para a educação. E a gente vê, na verdade, hoje, né, desde o governo Temer, um desmantelamento, né, e não uma manutenção dessas políticas que a juventude conquistou para o Brasil. Se tem uma coisa que a gente sempre disse aqui, né, é a juventude, a União Nacional de Estudantes, a UBS, né, que são entidades históricas que têm importância da juventude, são uma prova de amor ao nosso país, né? Eu não acredito que a maior prova de amor ao nosso país seja dizer Deus acima de tudo e vamos armar o povo, né? Vai armar o povo para matar quem? O preto, né? Para matar o jovem, né, da periferia. Não, a gente diz que a maior prova de amor ao Brasil é ter deixado legado como a juventude dessa geração de secundaristas da UBS acabou de deixar com a aprovação permanente do Fundeb, né? Um Fundeb que foi mobilizado pela juventude e que o governo hoje tenta usurpar essa vitória como se a vitória fosse dele, e não da juventude que se mobilizou, pressionou cada deputado do seu estado, federal, que ocupou uma cadeira em Brasília. Então, assim, a gente precisa também ver qual é o retrato em que a juventude se encontra hoje. Existe uma parcela da juventude que ainda nega a política. Infelizmente, a gente não conseguiu chegar. E eu gostaria muito de estar lá conversando com a juventude, né? Falar das grandes contradições do nosso... romper um pouco uma bolha, porque a juventude ainda vive, uma parcela dela vive numa bolha, né? Outras coisas que eu queria falar aqui é sobre o proibicionismo, que é uma coisa que é muito importante, que a Ariadne falou, que eu queria pegar esse ganchinho também, né? Que é esse ciclo da criança, né? A criança tem muita coisa para poder ensinar para os pais no processo do crescimento, do seu desenvolvimento. O jovem tem a necessidade de falar. A juventude tem muita coisa a dizer constantemente. E muitas dessas coisas que precisam ser ditas
são negadas pela família, são negadas pela sociedade, pelo conjunto da sociedade, são negadas pelos pais em casa. Então, muitas vezes essa necessidade de falar, essa necessidade de expor a opinião, ela é negada para esse jovem, né? E isso vem com as relações de proibicionismo, que é a relação que está ligada com o racismo em algum grau, mas está principalmente ligada a uma política de extermínio da juventude, porque a gente não fala sobre drogas em casa, né? A gente não tem um debate sobre política de droga em casa, a gente não tem um debate sobre política de droga na escola, né? A gente não fala sobre educação sexual na escola, né? E isso está porque a gente não consegue combater nisso uma política de saúde pública, né? Que é a gravidez na adolescência, que é o adolescente, inclusive, saber que ele tem o direito sobre o corpo dele de poder negar e dizer, olha, foi poder dizer quando ele sofre alguma violência sexual, né? Outra coisa, a gente vai falar sobre racismo na casa, não para o jovem negro que ele vive. O branco tem a obrigação de falar para o filho dele que o racismo estrutural existe, né? É assim que a gente vai quebrar esse ciclo de racismo na nossa sociedade. Quando os pais brancos educarem os seus filhos sobre o racismo e como as desigualdades existem. Então, tem outros elementos aqui que eu quero discutir, mas que eu acho que, né, para os próximos blocos a gente vai ter mais tempo de se aprofundar. Mas, basicamente, isso, né? A gente precisa discutir a juventude na sua amplidão. A juventude é gigante, tem muita coisa para ser dita. A juventude quer conquistar muita coisa. Para finalizar aqui essa última fala, eu quero pegar um gancho lá do início que o Alex colocou aqui, que é a questão da uberização da juventude, né? Boa parte dessa uberização não vem só com os motoboys, vem com as bicicletas também. Aqui em Pelotas, por exemplo, nós temos uma infinidade de jovens que são estudantes da Universidade Federal que utilizam da uberização, né, utilizando os bikes para entregar comida pela UberX, né? E isso por quê? Porque eles não podem trabalhar, podem ter renda, e a única forma de ter renda é ter um trabalho informal. E o trabalho informal, né, é esse trabalho de uberização. Então, sem nenhuma seguridade social, sem pagamento de GPS, que é o INSS, né, sem pagamento das contribuições, das guias social, sem direito a um seguro de emprego, se caso perca seu emprego, né? Então, ali, lá no início, né, o Alex falou, porque nós tivemos essa reforma da Previdência. Se a gente for pegar o gancho da reforma da Previdência, né, o cara que trabalha com a uberização está mais ferrado ainda, né? Porque a reforma da Previdência veio para retirar direitos da juventude, para tirar direitos do trabalhador. Eu falo sempre da juventude porque, segundo dados da PEA, que é a População Econômica Ativa, hoje quem movimenta a economia do nosso país, em sua grande maioria, são jovens de 15 aos 29 anos, né? É a população econômica ativa do nosso país. Então, o que a gente está deixando de fruto com a reforma da Previdência aprovada para o próximo período? É a próxima juventude que não vai conseguir se aposentar, é a próxima geração de mães que vão poder estar trabalhando em estado de lugares insalubres, né, gestando teu filho tendo um sério problema de gestação durante esse processo, né, problema de lactação também, porque você não pode estar em alguns estados de insalubridade, de periculosidade num período de lactação, e tudo isso está previsto dentro da reforma trabalhista, né, aprovada no Michel Temer. Então, algumas coisas que para nós da juventude são muito danosas, né? Então, assim, encerro aqui esse primeiro momento da minha fala, deixando essas reflexões, né, trazendo essa contribuição, e é isso. Muito bem, Ulifas, muito bem. Grande contribuição. E Alex, Igor, olha quem chegou aí para dar um recado para nós aí, ó. Já chega chegando. É contigo, Pessoal, Fernando. eu tô assim, ó, no meu intervalo das aulas aqui, tenho 5, 10 minutos, mas eu não podia deixar de passar aqui para dar um salve aí, em especial para o Lifas e para a Ariadne, aí dizer que o que eles falam sobre o jovem não é sério, mas eu levo vocês dois muito a sério, né? O Lifas é a nossa esperança da juventude aqui na cidade de Pelotas, e a Ariadne é uma menina que eu praticamente vi nascer, e depois tive a grata surpresa de encontrar ela naquela primavera secundarista.
tocando lá o movimento dos estudantes na escola dela lá, e foi muito interessante a gente ter essa oportunidade de se reencontrar. Então era isso, eu queria saudar vocês dois, dizer que eu boto fé na rapaziada e que se tem saída e solução para o Brasil, essa saída e essa solução para o Brasil está na mão da juventude, na mão da galera aí que se organiza com vocês. Um forte abraço, infelizmente não vou poder ficar por aqui, vou ter que voltar para as aulas lá, mas assim que eu sair das aulas eu vou clicar aqui no link da live e quero escutar tudo que vocês falaram aí. Um beijão, forte abraço para todos. Grande Fernando, valeu, Fernando. Pessoal que está nos acompanhando aí, depois o Igor vai dar uns recados aí de quem está acompanhando. Eu confesso que essa parte aí o Igor é craque, é show, nosso comandante. Mas é bem isso aí, né? Quem está chegando agora, nos acompanhou até agora, a gente está começando, primeira rodada. Eu, sinceramente, hoje a nossa juventude revolucionária hoje está se renovando e nós continuamos com o espírito aguerrido de luta. Mas é contigo, Igor, vai aí. É isso aí, a Live 10 bombando aí nas redes, né? Estamos aqui com, ao vivo, 90 pessoas, em torno de 90 pessoas. Isso é um número muito grande, né? Nós estamos aumentando realmente aí. E mandar um abraço aí, mandar um salve para Vanessa Munari, que está assistindo pela primeira vez. Seja bem-vinda, Vanessa, muito legal. Nancy Andrade também, Amanda Carolina, Solange Carvalho, nossa grande professora Solange Carvalho, Kleber Duarte, quem mais aqui? Luíse da Silveira, lá de Santa Maria, professora Luíse, quem mais aqui? Enfim, Ana Paula Santos também, né? E só vamos aumentando aí participações. Simone Vitor também, Gislane dos Reis Brasileiro. Então, gente, então, muitas participações interessantes aqui. E só quero aqui deixar uma pergunta, né? Que está surgindo aí sobre essa questão do preconceito surgido do negacionismo, da negação à ciência, enfim, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, qual é o papel aí da juventude nessa disputa de ideias aí da sociedade hoje, diante desse momento, né, que a gente está vivendo aí de negação, inclusive da ciência, porque essa negação, ela inclusive é perversa. A Ariadne estava falando da necropolítica, né? Isso é um debate acadêmico e tal, mas que tem uma implicação na realidade, quer dizer, a política da morte, né? Quando nós temos um presidente que diz que é uma gripezinha, né? Que nega a ciência, né? E diz que é uma gripezinha, que as pessoas têm que ir para a rua mesmo, porque não tem nada a ver, tu coloca toda uma população diante da morte, porque é disso que se trata, né? Coloca toda uma população diante da morte. E aí, quando a população é exposta à morte, a lógica da negação da ciência, ela passa a ser uma estratégia de sobrevivência. Ou seja, se eu tenho que me expor à morte todos os dias, é melhor que eu acredite que esse risco não existe. Vocês concordam comigo? Quer dizer, se eu estou realmente exposto à morte todos os dias, eu preciso sair de casa para ir trabalhar, né? E estou exposto à morte, né? É melhor que eu acredite que é uma gripezinha mesmo, né? É melhor que eu acredite que existe um remédio milagroso que vai me salvar com uma cloroquina, né? É melhor que eu acredite nisso, porque, enfim, é melhor até para minha sanidade, afinal de contas, existe alguma esperança, né? Afinal de contas, não, isso aí é uma invenção mesmo, não existe risco do Covid, né? E se tiver, é só tomar uma cloroquina que está tudo certo, que o presidente disse. Então, quer dizer, a irracionalidade ela vai sendo usada como uma estratégia política, né, extremamente eficiente. Então, quer dizer, como que a gente enfrenta isso, galera? Essa é a questão, assim, qual é o papo reto que a gente tem que fazer? E, ao mesmo tempo, eu tenho visto, nessa contradição,
tem tudo isso, mas tem uma galera querendo se organizar, né? Tem uma galera querendo lutar contra isso, né? Tem esses movimentos antifascistas que estão indo para a rua, porque já estão na rua, né? Já estão na rua, expostos ao risco, então decidem lutar por suas vidas, né? Dizer que suas vidas importam, né, Olifas? Dizer que suas vidas importam e lutar pelas suas vidas. Então, assim, como é que se dá a luta hoje aí contra todo esse perigo que nos ronda e que a gente precisa enfrentar e defender a vida, defender questões básicas como emprego, segurança, enfim. É isso, gente. Passo a bola aí para vocês. Igor, antes do Lifas e da Ariadne darem o repique aí, acho que tu colocou questões muito importantes, porque a gente, como educador, a gente já não é jovem. Eu brinco com meus alunos que ser professor é um drama, né, cara? Porque todo ano eu envelheço e as minhas turmas não. Mas, ao mesmo tempo, esse drama, ele traz uma substância nova para o cara, né? E, felizmente, as minhas opções de vida sempre me permitiram ter essa sensibilidade. O Léo comentou agora há pouco, no início da nossa transmissão, dos haters, né? Então, nos permite dizer que nós somos os lovers aqui, entendeu? Somos os caras que... Não, exatamente, porque tem que ter uma carga de amor, não é um amor egoísta, né, cara? É um amor, assim, porque uma vez um aluno meu me chamou no mestre, e depois de uma aula, cheguei em casa, já era umas 11 e pouco da noite, e ele, mas por que tu fala isso? Por que tu defende aquilo? Eu disse, cara, porque aquilo que eu quero para mim, eu quero para os outros também, tá ligado? Então, é muito mais fácil, prático ou lógico você conseguir chegar, né, nesse ideal, nessa conquista, se a gente se unir, como diz o Black Alien naquele som do Sabotagem, né? Unido a gente fica em pé, dividido a gente cai, né? Então, acho que é importante ter essa dimensão social e coletiva e organizativa. O Igor tratou de temas ali que eu não vou repetir. Eu queria que o Lifas e a Ariadne comentassem também sobre uma outra discussão que nós temos, né, que é a questão juventudes, no plural, essa pluralidade da juventude. Quais os meios, quais as intervenções, quais as formas que a gente encontra para que dessa pluralidade, né, a gente consiga criar algo que faça sentido, porque a gente pensa, por exemplo, que o bolsonarismo só está, né, entre os velhos. Não, a gente vai ver as pesquisas realmente no mundo adulto, a aprovação e a aceitação do bolsonarismo ela é maior, especialmente, né, entre os homens, entre a população branca, etc. Mas também acontece isso entre os jovens. E isso é um debate que pega na roda de conversa da galera, não é só uma questão de organização A ou B, né? Então, um pouco dessa questão da pluralidade da juventude, né, e dos caminhos para que, como se dizia o Chico Sainz, esse já é, né, da geração do Igor, né, que eu me organizando possa desorganizar e que eu desorganizando possa me organizar, tá ligado? Então tá, juventude de atitude, sua voz está no ar, tutas e quebradas, da ponte para cá, manda ver. Alô, som. Li, você quer falar? Começa tu, olha isso. Então tá bom, gente. Ó. Bah, vocês bombardeiam a gente, né? Eu anotei algumas coisas, porque quando a gente fala de juventude, a gente pensa muito em educação, né? E eu faço parte também num projeto de extensão dentro do serviço social que é sobre atuação antirracista, né? E eu vou pegar esse gancho das minhas vivências e minhas leituras nesse projeto para falar de uma coisa que eu não sei se é novo, porque eu sou dessa época, mas eu acredito que seja. A gente está tendo no âmbito do conhecimento, a gente está tendo parece que uma acentuação aos saberes populares, a uma busca por saberes que historicamente foram silenciados, a rever a história, não só na perspectiva do herói emoldurado ou do suposto vencedor, mas também procurar outras formas de analisar o contexto que a gente tem hoje, principalmente falando de América Latina, falando de Brasil,
e descentralizar um pouco o conhecimento da Europa, né, da onde a gente normalmente bebe, e deixar de ter esse pensamento colonial, né, colônia, que tenta se assemelhar com algo que não é a mesma trajetória, não é a mesma vivência. A pergunta do Igor foi no sentido dessa suposta negação da ciência, e eu acho que isso entra muito nessa lógica de ciência eurocêntrica, né? Que coloca que a ciência é neutra. Nada é neutro, tá? E eu gosto muito de uma música da Bivô que ela fala assim, quem fica em cima do muro passa pano para os dois lados. E eu acho que a gente tem que ter consciência que somos sujeitos sociais. A gente fala a partir da nossa vivência, a partir das nossas experiências, né? Então, obviamente, por mais que a gente vai tentar não ser tão... tentar ser imparcial em alguns momentos para não ir contra o movimento real da realidade, né? Negar a ciência é uma coisa que me pega. Porque tem algumas ciências que eu nego realmente, tem algumas ciências que eu tento repensar elas, né? Mas no aspecto que o Igor falou, de, por exemplo, a questão da cloroquina, a questão, né, da crise sanitária e da gente ter uma consciência real, assim, de cuidados médicos, enfim, isso realmente é vários passos para trás, né? Eu gosto muito de uma frase que o Cazuza tem numa letra dele, que é: vivemos um museu de grandes novidades. Eu olho para a história, assim, e eu vejo as coisas se repetindo cotidianamente, e eu estava lendo, não sei o que eu estava lendo esses dias, e o momento que a gente vive aqui no Brasil, Bolsonaro, enfim, ele é uma repetição de valores. Aquele discurso ali é muito conhecido. A questão é que a educação, que eu acho que a gente está falando aqui de educação, né, de conhecimento, ela é um privilégio. E esse privilégio fica nas mãos de poucos. Então, eu acredito que seja por isso que a gente esteja cada vez negando conhecimentos científicos, conhecimentos embasados, conhecimentos de pessoas que trabalharam muito para chegar naquilo, sabe? E é isso que eu gosto de trazer na reflexão. Gente, a gente está negando o trabalho, assim, enorme de muitas pessoas que se doaram totalmente àquilo, porque o trabalho, como diria Marx, né, ele é algo inerente ao ser humano. Ele é algo que, obviamente, o capitalismo ele pegou isso e desapropriou, né, tornou uma coisa horrível, mas o trabalho, ele é o ato de tu transformar, ele é o ato da gente pegar o que está ali na natureza, né, e juntar com a nossa subjetividade e fazer algo. Isso tem muita coisa relacionada à criatividade, isso é um ato artístico, mesmo que não seja uma arte plástica ou algo do tipo, ele é um ato que nos representa. Tem um pouco da Ariadne em tudo que eu escrevo, em tudo que eu faço, mesmo que seja um trabalho precário, mesmo que seja uma coisa assim, as pessoas significam aquilo, né? Talvez eu esteja dando muitas voltas, mas vou voltar para o ponto. A questão das juventudes, né? Eu acho que um debate que está muito em cima e que também eu pego um ranço é identitarismo. A gente tem que entender que, assim, a gente, às vezes, tem que fragmentar para conseguir unificar. A gente tem que ver as diferenças, as diversidades, para conseguir enxergar nelas as semelhanças. Eu só tenho um problema porque muita gente só consegue olhar as diferenças, né? Olhar e não enxergar como uma diversidade de um todo. Essa parte da unificação dessas diversidades é que eu acho que ainda é um passo que a gente está caminhando. Mas eu acredito que essa fragmentação ela não seja negativa. Eu acho que o identitarismo, né? Identidade. A identidade é totalmente importante, gente. Obviamente que a minha experiência de vida como mulher branca, né?
E a experiência do Lifas, a experiência do Igor, do Alex, do Preto, são diferentes. A gente tem identidades diferentes, mas a gente tem pontos em comum. A Bell Hooks, que é uma deusa para mim, né? Eu terminei de ler o livro dela e eu fiquei tipo, meu Deus. E ela fala muito disso, que mais do que a gente bater na tecla, que ela fala de multiculturalismo, né? De como que, a partir de um momento que, querendo ou não, a gente está conectada até culturalmente, por via da internet, de todas o aparato tecnológico que a gente conseguiu fazer através do trabalho, enfim, chega um ponto que a gente tem muitas semelhanças, só que a gente foca tanto nas diferenças. Só que o identitarismo, a pluralidade, ela é importante para que a gente se fortaleça. E no começo eu falei sobre a gente estar retornando a saberes populares, a histórias não contadas, né? E o afeto, o encontro, a vivência, a autoestima, por muito tempo ficou colocada de lado pela lógica racionalizante de tudo. E é parte integral de um ser integral, de um ser que não é somente, o ser é corpo, o ser é espírito também. Então, eu acho que a gente está vivendo uma mudança bem significativa nesse sentido do conhecimento, né? Claro que tem coisas que são muito óbvias, tem coisas que são... que não tem como a gente questionar, como essa questão da pandemia, né? Tem questões que é bom senso. Tu não precisa ser uma pessoa totalmente entendida do assunto, tu só precisa ter bom senso. Mas, claro que é uma saída de até resistência à vida, né? Bom, eu tenho que sair de casa, eu tenho que fazer minhas coisas, é confortável eu acreditar nisso, para eu seguir vivendo, né? Mas, enfim, eu não sei se eu já falei demais, eu gostaria de ouvir o Lifas também, para a gente conseguir construir algo coletivamente aqui. Só antes do Lifas, me permite, Preto, mandar um alô aí pro Ronaldo Quadrado, Luiz Evaldo Lopes Dias, Roberta Correia, Carolina Monteiro, Rubens Ramos, Simone Goulart, e só citar aqui uma questão que eu achei importante do Vinícius Matana Neves, que ele fala aqui, ó, erramos e viramos as costas para a base. Se aumentou o número de acadêmicos e estudantes, mas a conscientização e integração das periferias não existiu. Vídeo comício de Haddad com o Mano Oxi. Interessante essa intervenção aí do Vinícius Matana. O Lifas tem alguma coisa para comentar sobre isso? Enfim, é isso. Segue o papo. O Mano Brown. Libera o teu áudio aí, Lifas. Peraí. Oi. Aí. Bom, nossa, eu anotei muita coisa aqui, gente. Olha só. Mas eu vou maximizar isso aqui para poder ter um debate mais proveitoso. Seguinte, negação da ciência, né? Quero começar por aí. Negação da ciência e educação. Eu quero pegar só um pouquinho do gancho agora do que o participante acabou de falar sobre a conscientização da base, a conscientização do jovem negro, a mãe e o pai, porque é o pedreiro, é empregado doméstica, né, o morador da comunidade, da periferia da vila, sobre o papel da universidade na vida dele e o papel da ascensão dos mas sobre a negação da ciência em si, é que eu acho muito importante eu que começar falando o seguinte: o governo, ele tenta negar a existência da ciência e a importância dessa ciência para a sua vida, para a vida da população. Isso porque a gente tem um presidente que não tem capacidade nenhuma de se debruçar sobre o que é os avanços científicos do nosso país. Inclusive, eu faço um grande desafio aqui se ele leu alguma publicação de algum áudio, de alguma revista, de algum periódico da CAPES falando sobre o avanço do Covid-19 antes de chegar no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ser da universidade que foi linha em frente pioneira do combate ao Covid-19 no Brasil. A Universidade Federal de Pelotas tem o melhor departamento de epidemiologia do país, né? O estudo populacional da UFPEL hoje é reproduzido nas outras universidades públicas federais. Isso não porque a UFPEL
né, é a melhor universidade, por dizer que isso, porque nós temos uma equipe, um conjunto de professores, de alunos, mestrandos e doutorandos, que estão defendendo a sua tese, que estão se debruçando sobre a ciência, que fizeram um grande estudo sobre a evolução do Covid-19 na China, na Itália, né, para saber como ia ser a chegada do Covid aqui. Então, a gente aprendeu com a experiência desse país, nós aprendemos com as publicações de seus artigos científicos, nós aprendemos com a evolução do vírus e a mutação que ele tinha durante esse processo. Isso foi fundamental para que nós aqui conseguíssemos se debruçar sobre isso, conseguimos estudar melhor a forma de cuidar do nosso povo. Não foi por acaso que a decisão de suspender o calendário da UFPEL foi atacada pelo governo federal, né? Uma coisa que eu acho muito importante que a Ariadna falou é a questão da negação da ciência, né? da ciência, mas é que eu não chamo de ciência, chamo de pseudociência, né? Por quê? Se a gente pegar agora, por exemplo, o ministro da Educação que não chegou a ser nomeado, né? A questão do seu currículo Lattes fake, né? Eu vi uma entrevista no Roda Viva que uma professora universitária cientista do Brasil colocou ali uma coisa que foi fundamental. Eles negam a ciência, mas eles querem ter o status que a ciência tem, porque a ciência traz credibilidade. Então, o que faz um futuro ministro da Educação, que nem foi nomeado, né, de um governo que nega tanto a ciência, mentiu o Lattes dizendo que ele foi doutor? Mentiu o seu Lattes dizendo que ele foi professor de uma fundação como a FGV, como na verdade não foi. E quando a gente pega o histórico desse ministro, né, a gente vê que ele foi o próprio orientador da sua tese, como se isso fosse possível no Brasil, né, e não é. Então, ao mesmo tempo que eles negam a existência da ciência, eles querem descredibilizar a ciência para construir a verdade sobre a ciência que eles têm, né? Uma verdade fictícia, uma verdade fake, né? Por quê? Porque a ciência, ela traz credibilidade, ela traz importância, né? Ela tem o seu valor. Então, o governo que nega a ciência é um governo que não tem a capacidade de se debruçar sobre a importância e os avanços que a ciência teve e as contribuições da universidade. Falar sobre, gente, ciência no Brasil, avanço tecnológico, é lembrar que em 2019 nós vivemos um bombardeamento do governo federal dentro das universidades tentando menosprezar a tua capacidade intelectual, dizendo que nós fazíamos babúrdia, dizíamos, tentando implementar o projeto Futurice com empreendedorismo, com inovação, tudo que a universidade já faz, né? Só que capitalizando isso para o setor privado, né? O setor privado hoje tem uma grande dificuldade de desenvolver as suas pesquisas científicas no Brasil, porque as universidades federais são ponta de linha no desenvolvimento da ciência do nosso país, né? E que bom, né? Nós estamos formando uma ciência de qualidade. Sem essa ciência, né, nós não teríamos as vacinas nos postinhos de saúde, nós não teríamos os profissionais de saúde todos os dias desenvolvendo e aprendendo técnicas novas para salvar vidas da nossa população, nós não teríamos novas práticas agrícolas que conseguiriam garantir o sustento do Brasil no termo da questão ambiental, né, entre outras coisas. Mas, gente, a ciência também está ligada a uma relação de desenvolvimento socioeconômico do nosso país, né? E para fazer essa comparação, eu preciso lembrar o que o nosso programa diz sobre uma indústria 4.0, né? Uma indústria 4.0 que acredita que a partir de saltar etapas para que o Brasil passe a ser um pioneiro na disputa de alguns nichos de mercado, por exemplo, né, já que a gente vai falar uma linguagem mercadológica, mas esse mercado possa estar a serviço da nossa população, né? Porque, por exemplo, o Brasil parou na indústria 2.0, recebeu de fora a terceira revolução, né, industrial, a indústria 3, mas não desenvolveu a sua indústria 3, né? Um exemplo mais fácil para que quem está nos assistindo possa entender. O meu tablet é da Samsung, o meu celular é da Motorola, o meu colega tem um telefone que é um iPhone, né? O seu notebook é um Toshiba, não é uma marca brasileira. Então, isso é um exemplo, né? Setor automobilístico, setor naval,
setor de desenvolvimento tecnológico para hospitais, né? Hoje nós temos uma dificuldade gigantesca de ter equipamento nos hospitais públicos. Por quê? Porque equipamento hospitalar custa uma fortuna. Nós temos os institutos federais que produzem tecnologia de ponta dentro do nosso país. Nós temos universidades federais com uma grande capacidade de aglutinar mão de obra, com uma tecnologia extremamente formidável, e nós não utilizamos isso. Continuamos comprando de fora, nós continuamos dando matéria-prima para que esses países possam produzir aquilo que nós compramos com valor extremamente alto. Né? E isso passa por acreditar numa indústria que seja capaz de ser forte, de apostar no nosso povo, uma indústria que gere empregos, que valoriza o teu povo, uma indústria que consiga combater a desigualdade, né, de dentro da própria universidade, de dentro de uma indústria que possa expandir o seu mercado. Vou pegar um exemplo aqui. Hoje os militares, né, por exemplo, a gente sabe que no último período eleitoral, as forças conservadoras, as forças dos milicos, estavam do lado, majoritariamente, do governo Bolsonaro, né? Mas a gente precisa lembrar que antes do governo Lula, por exemplo, os militares não tinham bota, não tinham equipamento, não tinham uniforme. A engenharia naval, a engenharia do exército, era uma engenharia que não disputava mercado. Hoje, é a melhor engenharia do nosso país. E eu vou até dizer, disputa mercado com as grandes empreiteiras de engenharia, conseguem fazer obras por todo o Brasil. Isso porque nós temos a capacidade da tecnologia do nosso país de investir na indústria de engenharia, da indústria naval, da indústria militar do nosso país. Né? Isso também precisa ser exemplo direcionado para outras áreas. Né? Porque, gente, tecnologia é emprego, tecnologia é desenvolvimento, tecnologia é conhecimento e é puramente ciência. Né? Então, é a ciência a favor e a serviço da nossa população. Né? Então, eu volto aqui a dizer que existe uma negação gigantesca da ciência por parte desse governo, não porque eles desprezam a ciência, não, é porque a capacidade intelectual de quem hoje ocupa um papel que deveria ser um papel de destaque para cuidar da nossa ciência é limitada, né? Eles são limitados no que se remetem à questão dos estudos, são limitados no que se remete à questão de ouvir profissionais, professores e estudantes da área, né? Outra coisa, que boa parte das conquistas científicas do nosso país são um reflexo das conquistas de investimento que os estudantes conseguiram garantir, né, na educação pública do nosso país. E isso precisa ser dito aqui, né, qual foi o papel que a Associação Nacional de Pós-Graduandos, a ANPG, teve no processo de avanços tecnológicos do nosso país. Mas, para finalizar, eu quero finalizar essa parte sobre a questão da ciência, não deixando de fora a ciência humana, né, que talvez seja a ciência que nos impacta de forma direta muito mais, porque ele está a relação da nossa sociedade com a nossa sociedade, que faz com que a gente pegue todos os ganchos daquilo que a gente já discutiu até agora, o proibicionismo, o machismo e o racismo estrutural, né? A questão das relações de sociedade, a questão de como é a estrutura da escola, na questão da formação do indivíduo, a questão da concepção de sociedade e os seus pseudo-valores, né? Existe um pseudo-valor, e foi em cima desse pseudo-valor conservador que o Bolsonaro se criou nesse processo eleitoral, né? Além de outras coisas, né? Um conservadorismo disfarçado de bons valores, né? Que, inclusive, quando escuto essa palavra bons valores, já me dá um arrepio aqui, cidadão de bem, meu amigo, peraí, né? O que é ser cidadão de bem? Né? Medo. Mas essas coisas, né, que são relevantes. E, por final, dizer assim, que ciência, a base, também faz diferença. Porque porque é na ciência que eu fabrico coisas, é na ciência que eu tenho a capacidade de garantir um aparato tecnológico, por exemplo, para a educação básica. Está aí o Fundeb, que nós acabamos de aprovar, né, um Fundeb permanente para a educação básica no nosso país. Né? Depois eu queria falar sobre isso, como o Fundeb tem impacto direto na emancipação da mulher, na emancipação do trabalhador, né? Mas também
sobre essa questão da gente ter computadores nas escolas, da gente ter um bom laboratório de ciência equipado, né? A gente ter quadra, tudo isso é tecnologia, gente. Tudo isso é tecnologia. Então, aqui, né, já para além da nossa, que fica uma reflexão para quem está nos assistindo, né? A ciência tem importância na vida da população, né? O mesmo governo que ontem negava a ciência, hoje reza para a gente descobrir a do Covid. Né? Isso, para nós, é importante, né? Quem está do lado de cá sempre defendeu a ciência. Nós sempre dizemos como a ciência era importante para nós. Né? Então, eu encerro minha fala aqui falando sobre isso, deixando uma reflexão para os que nos escutam também e que podem deixar aí embaixo, gente, a sua contribuição. Se esquecer alguma coisa aí, me dá um feedback, porque aí eu já procuro para estudar, que a gente está sempre em constante movimento também. É muito importante essa troca aí. É isso aí. Preto, me permite só dar um feedback aqui, ó. Bruno Bart, mandar um salve aqui. O Cosme Klein pergunta: cadê o ministro da Saúde do governo Bolsonaro? Né? Nós precisamos fazer essas perguntas, que são óbvias, né? Quer dizer, é óbvio, mas é preciso ser dito óbvio. Quer dizer, nós estamos numa crise sem precedentes, sem ministro da Saúde. Quer dizer, um ministro que não tem a menor ideia do que seja saúde. Grande Cosme Klein lembrou aqui. O Bruno Bart fala aqui sobre a questão da tecnologia, né, que deveria servir ao trabalhador e reduzir sua carga horária. Quer dizer, nós temos toda essa tecnologia, essa tecnologia da informação, os aplicativos e tal, mas essa tecnologia faz com que as pessoas trabalhem cada vez mais em condições cada vez piores, ou então não tem um emprego. Quer dizer, os extremos, né? Você produz os extremos, ou tem pessoas trabalhando pra caramba, em condições precaríssimas, ou tu tem um grande número de desempregados, né? Então, que tecnologia... A quem serve essa tecnologia? A quem serve toda essa tecnologia que está colocada aí? Mandar também um abraço para o Gerson Rocha, também, que nos prestigia, né? A Silvana Silva, e não tem como citar o nome de todo mundo, porque é muita gente, e pedir para o pessoal aqui que coloque nos comentários perguntas, enfim, e vão participando também, que a gente... É muito legal essa participação. Segue o baile aí. Muito bem. Eu até agora estou aprendendo muito aqui com a Ariadne e o Lifas. Queria dizer, Alex, sabe por que a gente tem essa capacidade de estar junto sempre com a juventude? Eu sempre, quando me perguntam assim, tu tá novo, Leonardo, eu digo, tô com 200 anos e tu me chama de novo. É ruim, hein? Mas valeu. Que nem o Lifas falou, né? Eles trabalham com medo. E nós, como trabalhamos com juventude, e nós somos jovens de espírito, a gente se torna sempre jovens. Porque lembram daquele cara que se alimentava do medo na Grécia, o Hades? Nós somos que nem o Hades, Alex. Porém, a gente se alimenta da juventude dessa galera aí, porque a gente está sempre em contato com gerações diferentes e a gente vai se manipulando e melhorando muitas vezes. Falando disso, queria dizer para a Ariadne que esse debate sobre identitarismo é muito interessante. Eu tenho cá minhas reservas, e eu sempre, nós aqui da Pão com Ovo, a gente sempre tenta fazer isso, dividir o máximo possível para unificar a pauta, mas tem essa galera que só quer dividir. Isso não leva a lugar nenhum, cara. Aí o identitarismo, mano, velho, aí acabou. Vão ficar cada um no seu gueto, brigando, eu sou branco, sou preto, sou amarelo, sou azul, enfim, né? Aí eu tenho problemas com identitarismo, mas eu acho que é uma construção, é muito bom esse ponto que tu levantaste aí, mas são mais considerações, e para nós continuar quebrando essa bolha aí, Igor, Alex, é importante a galera comentar, curtir, compartilhar, que hoje o robozinho já está trabalhando contra nós aqui, Alex, e toca a bola para ti. Em primeiro lugar, eu vou fazer uma coisa que eu sempre esqueço, né? Eu quero agradecer aos meus amigos e meus conhecidos que estão acompanhando o Pão com Ovo e que sempre acompanham, o Bruno, a Silvana, a Gislaine,
né, o Luiz Etevaldo, a Aninha lá de Caxias, que inclusive já fez a ponte para a gente trazer aqui a Andressa, que vai falar no dia 12 de agosto sobre o Dia do Estudante, etc. e tal. Eu fiquei muito contente em ver a fala de um jovem como o Lifas, né, porque na fala dele, na capacidade que ele apresentou de fazer um debate que parece ser coisa de adulto, né? Ele mostrou que a juventude tem seriedade, e é uma seriedade descontraída, é a seriedade com a cara da juventude, né? Mas que ela tem conteúdo, como diz o outro, tem bala na agulha, né? Quer dizer, não é porque se é jovem que se é incapaz de discutir os temas de grande importância para a vida nacional e para a vida da própria juventude, né? O Léo fez a referência à Hades, né? E, de certa maneira, esse sistema velho, carcomido, apodrecido, ele se nutre justamente da energia vital dessa juventude. Eu sou um cara que, em 1989, né, acompanhei a eleição e tudo mais, aí veio o Collor, veio com o fisco da poupança, uma desgraceira, assim. Naquela época parecia o pior momento que a gente tinha vivido na vida. Mal sabíamos nós, né, o que viria depois. E o Renato Russo, numa música muito bonita dele, né, dizia, o Teatro dos Vampiros, né, que voltamos a viver como há 10 anos atrás, e a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. E é um sentimento que parece estar muito presente, né? Aí vem todas as coisas fortuitas e supérfluas e aleatórias para meio que engambelar a juventude. Então, esse apropriar-se do saber, do conhecimento, porque é isso, né, cara? Tem gente com informação, boa ou ruim, tem um punhado. Gente com conhecimento já a coisa afunila, né? Agora, o importante é uma juventude com sabedoria. E nesse ponto, a Ariadne traz uma discussão que é sempre polêmica, que eu construí uma compreensão, inclusive, graças ao diálogo que tive com ela, né? Porque às vezes a gente diz que tal grupo, ou tal movimento, ou tal ideia fragmenta, mas nós também não nos abrimos. Nós também dissemos, não, a verdade está aqui conosco, vocês calem a boca, fiquem desse jeito aí, né? Se quiser, meio tipo, né, o Chapolin, sigam-me os bons, e não cria exatamente os canais de diálogo para compreender, né, o que está se passando e o que está formando tudo isso. Eu acho que uma discussão fundamental, né, e uma pessoa que veio da militância da juventude, hoje é um dos grandes quadros políticos nacionais, que é a Manuela, ela traz muito isso, e ela traz muito a questão, por exemplo, de que não dá para pensar o Brasil e a transformação do país, da sociedade, sem considerar essas nuances, sem levar em conta a questão da mulher, a questão do negro e também a questão da juventude, né? A fórmula célebre da dialética fala na tese, na antítese e na síntese, né? E, às vezes, o que uma afirma e a outra aparentemente nega tem que se encontrar na síntese. Esse que é o papel dos revolucionários, esse que é o papel daqueles que querem, né, buscar uma saída, uma solução inteligente. E eu acho também que uma coisa que a Ariadne falou, que eu acho muito importante, que eu acho que está dentro desse paradigma intelectual de um espírito de uma época, é também a gente ter esse reconhecimento, né, aos aspectos subjetivos, afetivos, né, a razão, ter o elemento da emoção, porque a emoção é o afeto, é o amor que falta, né, fundamentalmente para esse sistema de coisas funcionar. O Bruno foi perfeito ali. Pô, tem tecnologia, tecnologia, tecnologia. Vamos viver a vida. Não vamos viver a vida. Vamos trabalhar mais. Chicote estrala. Então, são coisas importantes. A gente está chegando, Lifas e Ariadne, né, no nosso último bloco. Depois tem mais um bloquinho de considerações finais e bagacerice, como é de praxe. Quero, mais uma vez, agradecer aqui os meus amigos, os meus colegas e os demais que eu não conheço, mas acabo conhecendo através da Pão com Ovo e das redes sociais. O Ademir agora deu um bom dia. Abraço, Ademir. Grande companheiro bancário aí. Mas sobre essa questão
puxar um pouco de novo para o chão da juventude. Como é que vocês estão vendo os jovens hoje? O que está se passando? Né? Vocês que conversam com a galera, que são muito mais conectados. Eu sou um cara que me bato para lidar com tecnologia e até tenho uma ponta de orgulho com isso. Sou quase ludista, diga-se de passagem. Como é que vocês estão sentindo nas conversas com os amigos, com a namorada, com a parceria, com o colega da escola, da faculdade, com os primos, né? Os pela-saco? Como é que tá isso? Qual que é a sensação de vocês? Para nós, né, do mundo adulto, mano, tá foda. Mas é isso, né? Como dizia aquele filósofo lá, lê. É ousadia para vencer, lê, alegria para viver. Toca a ficha aí, Olifas, toca a ficha aí, Ariadne. Ô, Alex, antes de passar a bola, olha só, tu perguntou da juventude, vou responder, né? Era 1991, guerra, os Estados Unidos invadindo o Iraque pela primeira vez, sai eu e mais 4 caboclos lá em Cruz Alta, naquela mega cidade, né? E no calçadão dizendo, fora Estados Unidos, fora, todo mundo, cri, cri. Ô, Léo, Eu mas tive que quem falar nunca, essa. né, cara? Quem nunca, né? Eu fui preso pichando contra a privatização da Vale. Pergunta pro Fernando, Lifas. Ai. O Igor quer falar, fala aí, Igor. Fala aí, Igor. Não, tô mais para ouvir aí a galera, que as perguntas que foram colocadas, enfim, e tal, e dizer que nossa participação, nós estamos com mais de 1h17 de live, participação maravilhosa, né? A galera tá participando, comentando, e é isso, segue o baile. Eu tava aqui, né, olhando aqui, ouvindo algumas coisas que foram bem importantes. Eu, na verdade, fazer só um gancho, que eu tava namorando o cartiçal que tá atrás da Ariadna lá. Tem um cartiçal bem bonito, assim, cheio de velhinhas, assim, ele lindo. E eu falei, nossa, um dia que tu não quiser, pode ir pra casa, que eu adoro obra de arte, vou colocando assim, vai ficar de maneiro. Só pra fazer essa descontração. Bem bonito seu cartiçal. Eu queria pegar um gancho do que eu não falei antes, que eu deixei passar, que é o identitarismo. É bem rápido que eu quero falar sobre isso, né? Mas assim, gente, eu enquanto um jovem negro e LGBT, por exemplo, não consigo me enxergar na luta identitária. Eu acho que a luta identitária, na minha opinião, e é claro, né, existem várias contradições sobre isso, ela não existe, né, gente? O racismo, ele é fruto da luta de classe. O racismo, ele é uma mazela estrutural do capitalismo, né? É uma relação de emprego, relação trabalho, com esforço de trabalho não remunerado, com uma condição de trabalho ruim, que empregou na vida de milhares de população negra. Basicamente era isso. E como que eu vejo aqueles negros que organizavam a revolução? Quer dizer, aqueles negros que se sindicalizavam, né? Porque eles estavam ali organizando sindicato, né? Os negros que estavam ali organizando a revolução, organizando a liberdade, que estavam lutando contra os brancos naquele período, eram negros que se organizavam em sindicatos, né? Então, e a gente teve outras coisas no mundo, por exemplo, como o fato do Mandela socialismo, o Partido dos Panteras Negras, né? Outros movimentos no mundo que tiveram relações com agora, mas eu não acredito em luta identitária, né? A travesti, a trans, ela não consegue emprego porque a gente vive num país que é extremamente conservador e que o fato de uma mulher trans e de uma travesti não conseguir emprego é que esse conservadorismo, na prática, afasta, em tese, o cliente de uma determinada loja, porque ele coloca ali uma satanização daqueles corpos, né? O corpo de uma mulher trans ou de uma mana travesti, né? E isso é uma relação econômica, porque isso gera o sucateamento do trabalho, mas também leva essas pessoas para a marginalização, não no sentido, né, de estar ali no mundo do crime, mas à margem da sociedade, porque muitas dessas travestis e transexuais, elas vão para o mundo da prostituição, que é uma outra relação de trabalho que precisa ser discutida na nossa sociedade. Outros tipos de coisa, como violência, como questão da cultura de estupro, né? E existem
ser feitos em cima disso. Mas eu, particularmente, e eu queria ter falado isso, não acredito em luta identitária. Eu acho que os problemas que são gerados, né, na relação da LGBTfobia, na questão do racismo, são problemas históricos da luta de classe gerada pelo localismo. De eu ser um jovem negro e ganhar menos do que uma pessoa branca, fala muito sobre isso. Né? A gente fala que o processo de materialização e relação de remuneração com relação de trabalho também é uma questão de modernização da escravidão, mas que também é um outro debate que eu acho que é importante a gente fazer aqui. Sobre a juventude querer se organizar, que foi a coisa que o Alex colocou aqui, gente, é muito importante falar sobre isso, porque a juventude está nos espaços, né? Ela quer se organizar. A gente chegou num período em que a juventude ela está à sua revolta, ela quer contra-atacar. Só que muitos jovens não saem de suas casas para se organizar politicamente porque eles têm medo de retaliação familiar, porque o pai é bolsonarista, né? Porque a mãe foi bolsonarista, porque a família tem um conjunto de pessoas que votou no Bolsonaro. Gente, a gente fala assim, mas a culpa é toda do Bolsonaro. Não, né? Mas é as ideias que são representadas pelo conjunto da colocação que é feita em torno da campanha do cara, né? Quantos jovens LGBTQ não podem falar para sua família que é um jovem gay, um jovem lésbica, né? Ou um jovem pan, um corpo trans, em transição, porque a família não tem a capacidade de se debruçar sobre esse debate, né? O debate sobre conservadorismo. Antes mesmo de jovem falar, existe um debate em casa que é um debate proibicionista, um debate opressivo, né? E isso é importante, né? O jovem, muitas vezes, quer se organizar, mas nem todo jovem tem a capacidade de se rebelar, né? Isso porque cada jovem tem em si o seu tempo, né? O Renato Russo dizia, somos tão jovens, né? E é exatamente isso, cada jovem tem o seu tempo, cada jovem tem o seu limite, cada jovem... E a gente precisa entender como que a juventude é, qual é o tempo dessa juventude, né? E é exatamente nisso. Então, antes de eu pular aqui para a próxima coisa que eu queria dizer, eu queria também deixar um recado para a juventude, né? Um recado se você é um jovem negro, se você é um jovem LGBTQ, né? Se você é um jovem que não consegue se encontrar na sua condição de juventude, ter liberdade para exercer o direito sobre o seu corpo, sobre a tua vida, sobre a tua liberdade, respira fundo, fica tranquilo, que do lado de lá tem muita gente para te ajudar, tem muita gente que vai comprar essa luta contigo, que tu não tá sozinho, né? E que se tu quer se organizar, se tu sente essa necessidade de rebeldia consequente, né? Quero te apresentar o JS, em primeiro lugar, né? A juventude que foi a juventude do Alex, do Preto, do professor Rosário, do Igor, foi a juventude da Dávila, do Orlando Silva, que foi o primeiro presidente negro da UNE, né? De uma porrada de gente que também passou por esse período sombrios que a juventude em alguns momentos passa, e que é natural, mas que essa juventude não está sozinha, a gente está aqui do lado de cá e que a gente vai ajudar. E outra coisa, né? Eu acho que houve um levante gigantesco de uma parcela da juventude, principalmente, sobretudo, no último período, derivada das mobilizações dos Estados Unidos, né? E eu acho que quem não conhece ainda o Silvio é incrível, ele tem um livro falando sobre racismo estrutural e ele vem explicando um pouquinho sobre essa onda de revolta da juventude e da população negra dos Estados Unidos, dos casos, né, sobre vidas negras importam e como isso se refletiu nas grandes mobilizações antirracistas no nosso país, né? E é importante que a juventude que está tendo a sua escola atacada, que está tendo a tua comunidade atacada, teu direito de existência atacado, se organize. Só que, finalizando o que eu queria dizer, a juventude muitas vezes tem uma dificuldade de entender a organização política, né? E eu acho que de nós também cabe uma capacidade gigantesca de conversar com essa juventude, né? E aí a gente entra num debate que ele é crucial, que é o debate de convencimento político, né? A gente precisa ter a capacidade de disputar a ideia dessa juventude, né? De disputar a conscientização, de disputar a opinião deles, de construir, formular novas políticas, porque a juventude que nasceu agora não é a juventude que nasceu no mesmo período que eu, né? A juventude que está hoje lutando pelo Fundeb, de geração de secundaristas que estão na UBS hoje, que estão aqui em Pelotas, nos institutos federais, nas escolas públicas estaduais e municipais, né? E aí eu quero citar o nome da Kathleen, que é a nossa diretora da UGES aqui na região,
da União Gaúcha, é uma geração de secundaristas completamente diferente. E essa geração tem uma nova luta. Essa geração tem uma nova bandeira. Essa geração tem uma nova forma de se organizar. Então, não existe um critério de organização de juventude. Não existe uma forma de organizar a juventude como um todo, porque essa juventude ela é linda, ela vai se reinventando e ela vai mudando, sabe? E é a gente que lute para apoiar, né? Essa que é a grande dificuldade, a gente que lute, que a gente tem que acompanhar essa juventude. Então, eu acho que a minha fala vem muito nesse sentido, né? E quero reforçar aqui o convite para essa juventude linda, né? Que hoje busca se organizar no seu grêmio estudantil, no seu movimento comunitário, negros, LGBTQs, que querem construir um movimento universitário na sua universidade privada, pública. Procura nós, procura o JS, procura o nosso site, tá ok? Nós vamos poder somar nessa luta. É isso. É isso aí, né? Saudar aqui a Kátia que chegou aqui agora, né? A Isabela Luzardo, Kátia Labarte, Isabela Luzardo, Luiz da Silveira também na sintonia aí. E eu acho que o desafio é esse, né? Passando para a Ariadne, que esse papo tá legal, eu acho que é a unidade da diversidade, né? É a unidade da diversidade. Nós não podemos negar a diversidade do povo brasileiro, da juventude brasileira. É evidente que um jovem negro tem uma realidade diferente de um jovem branco, e por aí vai. Uma mulher tem uma diferença do homem, e essa diferença ela também é apropriada na hora da exploração e precisa ser combatida, a opressão de gênero, a opressão de raça, mas é a gente conseguir unir essa diversidade, que é o grande desafio, porque é unindo a diversidade que realmente tem a possibilidade da gente conseguir transformar essa realidade, né? E é a unidade dessa diversidade que faz a força dessa transformação que é possível, né? Eu acho que o JS é um pouco isso, né? É essa unidade da diversidade, é perceber as diferentes manifestações, desde o hip hop até o cara que é estudante universitário, e o estudante universitário pode ser hip hop também, enfim, unir, misturar tudo isso, tudo junto e misturado é que dá realmente força, né, para a gente conseguir transformar. Só para finalizar e já passar a bola aqui, pegar a reflexão do Galo, que é o entregador antifascista, né, que ele estava falando numa das lives, muitas lives que ele está fazendo aí, ele estava falando que os aplicativos no ano passado produziram 16 bilhões de reais de lucro. 16 bilhões de reais. Da onde que vem essa força, galera? Da onde que vem essa riqueza? É dessa diversidade de entregadores e entregadoras trabalhando lá na ponta, né? Olha o poder disso. E é o poder que está sendo justamente tirado dessa galera e fica no bolso dos donos dos aplicativos. Isso é poder. E o poder é nosso, galera. Só para finalizar, assim, ó, tem um meme que é muito interessante, que é um meme de um cachorro grande que está amarrado numa garrafinha de água, assim, né? E aí esse cachorro grande está ali escrito assim, classe trabalhadora, né? E a garrafinha é o capital, né? Então quer dizer assim, ó, se a gente perceber, né, o poder nosso, que é o poder dessa unidade da diversidade, ninguém nos segura, mano. Ninguém nos segura. É só nós. É a unidade da diversidade. Passa a bola aí. Então, gente, tem muitas coisas que eu gostaria de conversar também, porque essa troca está sendo muito boa, no sentido de eu, quando estava pensando no que trazer, e agora os debates que foram surgindo, acho que isso daria muito pano para manga, como diz, né? Mas eu vou começar falando de arte, que eu gosto, e eu acho que todo mundo gosta, e o momento que a gente está vivendo está mostrando a importância que a cultura tem na vida, né? E na vida do jovem, acho que mais ainda, porque a arte ela é expressão, né? Independente de qual tipo de arte que você faz, ela carrega dentro de si a expressão do sujeito, né? E
eu gosto muito de estar inserida em espaços relacionados à expressão artística, né? Eu falei do teatro com a população de rua, falei do Conselho Municipal com o movimento de hip hop de Florianópolis, e todos esses espaços têm uma diversidade muito grande, né? Então, na verdade, eu vou começar só para fechar uma ideia ali sobre o identitarismo, que eu enxergo o identitarismo como, por exemplo, a Angela Davis traz no livro dela da interseccionalidade, porque ela fala sobre a categoria de classe, de raça e de gênero, e ela atravessa. Eu acho que é esse o ponto, né? Eu não, de forma nenhuma, me identifico com o identitarismo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de ler as nuances das vivências, porque o meu corpo, quando eu saio para a rua, quando eu ando numa rua, os olhares que eu recebo, as coisas que acontecem ao redor deste meu corpo é completamente diferente de uma outra pessoa. Então, a gente procurar saber daquilo que a gente não vai vivenciar pelo corpo que a gente carrega, pela casca que a gente carrega, é importante, é um exercício importante para a luta. Para a gente conseguir também pensar as nossas pautas, levando em consideração essa diversidade, né? E sobre o movimento dos jovens, eu acho que passa muito também pelo apagamento. Acontecem muitos movimentos, sempre aconteceram muitos movimentos. O que acontece é que, como diz o Tiago Elninho numa música, nem todo livro foi feito para livrar, depende da história contada e de quem é que vai contar. Ou seja, óbvio que numa sociedade capitalista, muitas coisas são apagadas, muitas coisas são contadas de outras formas para que a gente não veja a real força que aquilo tinha, né? Eu estava lendo Clóvis Moura também, quando ele fala de quilombo, eu nunca tinha ouvido numa escola, nem na universidade, falar de quilombo com aquela grandiosidade de informações e de detalhes. Porque é isso, é uma forma de desmotivar, né, a luta, tu não falar da história, ou contar ela pela metade, ou enfim. Então, eu acho que é isso, assim, o movimento dos jovens, independente de qualquer forma. Agora eu vou falar um pouco da minha perspectiva política, né? Eu acredito muito no trabalho de base. Eu acredito no trabalho de base, eu acredito que a gente, o ato de existir é o ato de resistir. Eu até tinha pegado algumas músicas, aquela Não Diga Que Estamos Morrendo Hoje Não, e aquela do Belchior também, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Eu acho que eu comecei a minha fala falando da violência, porque é uma questão alarmante, é uma questão que a gente tem que bater sim, mas eu sempre, quando eu me encontro com os jovens, eu olho e eu acho que mais vem isso, a celebração da vida, né? Numa sociedade como a nossa, celebrar que estamos juntos, que estamos unidos, não é o melhor momento, não é como a gente gostaria que estivesse, mas a gente se vê, a gente se encontra e a gente assim toma a força para seguir em frente. Ai, deu vontade de chorar. Eu queria também falar sobre essa questão do trabalho de base. Eu sinto um afastamento muito grande, eu estudo serviço social, né? De que uma coisa que eu bato muito na tecla é que a gente não pode construir nada pensando que é para alguém. A gente tem que construir com essas pessoas. E eu acho que só essa palavrinha, ela muda total a configuração do processo, sabe? Muitas vezes, dentro das batalhas de rap, a batalha de rima, né? A gente tinha os temas, né? E daí chegava algumas pessoas e botava, tipo, necropolítica, que nem é um tema, uma palavra que eu usei. Só que para o pessoal do hip hop, necropolítica é uma palavra não acessível. Então, a linguagem tem vários aspectos que parecem pequenos, mas que afastam ou aproximam as pessoas da luta, sabe? Claro que aqui eu trago essas palavras porque eu também acho que tem que ser colocado para a gente entender que existe uma construção de conhecimento em cima de uma realidade que é a morte, né?
Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que ver o solo que a gente pisa, com quem que a gente está falando e como a gente vai expressar. Porque a linguagem, ela pode violentar muitas vezes as pessoas. Por exemplo, as legislações. Tu acha que aquele monte de palavra bonita ou que não dá para entender nada é em vão? Não, é para não ter acesso, é para a gente não entender os nossos direitos mesmo. Então, tipo, eu acho que isso, pensando na nossa luta individual, independente do espaço, porque pode ser em movimentos comunitários, pode ser em movimentos de população de rua, pode ser em movimentos de mulheres, independente do que tu faça, eu acho que a gente trabalhar com essas perspectivas de se aproximar real da base, de pensar nas pessoas que não têm a mesma possibilidade, que não tiveram acesso às mesmas coisas que muitos de nós aqui tivemos, né? De estar numa universidade, enfim, que é um puta privilégio nesse... Desculpa o palavrão. Enfim. Daí eu tava lendo um texto e a moça, ela fala assim, ó, fala sobre educação popular. Amo educação popular, amo. Porque, gente... A gente tem que se espelhar mais nas resistências brasileiras, a gente tem que centralizar mais na nossa América Latina. Eu sei que a gente é uma mistureba muito louca, aconteceu muita coisa nessa terra, essa terra sangra, eu sei e dói, só que a gente olhar para nós faz com que, como o Lifas estava falando, a gente olha para esse capitalismo dependente, que dá tudo e recebe pouco, que faz com que a ciência, por mais qualificada que seja, eu vejo pela UFSC, que os caras bons vão tudo para o exterior, entendeu? Então a gente gasta o dinheiro público para formar essas pessoas e depois esse dinheiro todo de investimento voa para quem? Para os mesmos que colonizaram a gente, né? Eu vou fazer um paralelo muito louco, não sei se vocês vão entender, mas para mim a Europa ela é muito esperta, né? Porque, tipo, hoje, eles são pequenininhos, eles não fazem grandes trabalhos. A gente que trabalha, a gente faz o trabalho duro. A gente que é o celeiro ainda, a gente que é o capitalismo dependente, a gente que sofre com essa lógica colonialista até hoje. Mas eles não, eles ficam ali só fazendo dinheiro em cima de dinheiro, que é a lógica do capitalismo financeiro atual. Então, assim, a gente ainda tá querendo imitar quem nos violentou. A gente ainda está querendo se enquadrar naquilo que foi feito para... E não foi para nós, sabe? Eu estou falando muitas informações, desculpa, eu acho que é emoção. Mas é isso. O livro que ela fala sobre a gente se centralizar na nossa vivência como Brasil, como América Latina, ela também pontua que, sim, é necessário um outro mundo, é necessário outras formas de viver. Só que a gente tem que lembrar que isso está acontecendo. Tem muitos espaços que estão sendo construídos, formas diferentes de perceber a vida, de fazer as coisas, sabe? Isso é muito importante, porque a gente às vezes pontua muito o lado negativo, né? O quanto isso não acaba não se tornando macro numa sociedade. Mas, por exemplo, a lógica dos quilombos, né? Fazer nas suas comunidades, nos seus pequenos ciclos, fazer a diferença, eu acho que aí mora uma grande sabedoria e estratégia política, uma grande, e a gente tem que se espelhar nesses povos, a gente tem que se espelhar nos nossos guardiões, eu diria, né, que são os povos indígenas que estão aí lutando desde sempre, né, pela vida e se mantendo, olha o gato, que lindo. Enfim, e eu acho que é isso, trabalhar mais na base, trabalhar com os nossos, se fortalecer emocionalmente, afetivamente, sim, a autoestima é necessária, sabe? Porque isso machuca a gente, não é só na pele, não é só no corpo, mas é interno mesmo. E a arte, gente, eu vou só terminar aqui lendo uma frase da música do Charlie Brown Jr. com a Negra Lee. Eu também senti a dor disso. Eu também senti a dor disso tudo. E eu fiz a rima, no sentido, o sentido é esse mesmo, né? A gente sente a dor, a gente vive ela, mas a gente tenta expressar ela de uma forma mais bonita, de uma forma que traga sentimentos, emoções que movimentam. O sentimento movimenta. É isso. Eu não sei o que dizer, Alex.
Eu vou pedir a palavra primeiro aí, Léo. Vai. Que fico emocionado, momento pai coruja, fazer a filha passar vergonha, né, com milhares e milhares de pessoas vendo por toda a Terra plana, né, mas eu acho bacana que houve as nuances das falas do Lifas e da Ariadne, teve uma coisa que eu acho que ela trouxe muito bem aí nessa discussão do identitarismo, justamente a gente ter, talvez, a noção e a prática da alteridade mais presente para a gente poder se colocar ou se deslocar, né, para outros terrenos, para outras vivências. O trabalho em escola pública permite muito isso, eu acho que é uma coisa fantástica, e eu diria também que a realidade é a seguinte, né? Gostemos ou não, tenhamos as nossas críticas ou não, eu acho que esse fenômeno de pessoas que se mobilizam, que se movimentam através das identidades e das vivências, é muito importante, porque a gente tem que aprender a dialogar, né? Tem um ditado popular que diz que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, né, para a gente ouvir mais e falar menos. Eu acho que é justamente isso, né? Ter essa capacidade de captura das informações, né, e bolar um plano novo, né? Eu acho que quem tem essa capacidade, fundamentalmente, é a juventude. Eu queria aproveitar uma coisa que a Ariadne exemplificou agora há pouco, né, das resistências, citou o caso dos quilombos, existem coletivos das mais variadas formatações, é que a gente vive um momento de crise, uma crise pesada, né, em que convergem neoliberalismo e fascismo. Eu até estava lendo um texto ontem do professor da UERJ, muito bom, depois posso distribuir para quem ficar interessado, e isso muitas vezes faz com que a gente tenha a sensação, né, quase que a percepção de que essas resistências heróicas, de que essas resistências que atravessam décadas, né, como o caso dos quilombolas, mas também de outras populações, né, a luta das mulheres, a afirmação, né, do direito de amar livremente, etc., elas parecem que hoje não tenham a importância, porque a gente realmente está lutando contra um inimigo que está armado até os dentes. Recuperar isso, né, e chamar dentro de um projeto, de uma perspectiva que unifique, é fundamental. Eu lembro da página do JS, faz tempo que eu não acesso, mas tu entrava lá, tinha um hall, tinha hip hop, jovens cientistas, jovens trabalhadores, LGBT, jovens mulheres, jovens... E tudo isso dentro do grande guarda-chuva, que é a grande luta de emancipação da sociedade, que é o socialismo, né? Então, essas questões, a gente viu a experiência democrática popular com Lula, com Dilma, nos trouxe, né, a emergência, né, nos 2 sentidos, de emergir e de ser urgente, né, dessas expressões. E a gente aprendeu a lidar com alguns aspectos e outros não. Mas a gente se relaciona. Eu acho que é isso, é essa construção, né, das juventudes, né, para que, assim como afirma a corrente político-partidária do que eu faço parte, né, o Brasil, né, o socialismo no Brasil tem que ter a cara do Brasil, do povo brasileiro. E como diz o JS, né, num bordão para lá de antigo, mas sempre atual, né, socialismo com a nossa cara. Né? Tem que ter essa alegria, tem que ter... Né, o socialismo brasileiro tem que se pintar, tem que se preencher. Eu estou muito satisfeito, prazer em conhecer o Lifas, eu encerro aqui a minha participação, fico para ouvir os demais, e obrigado, filha. É um grande orgulho vê-la, né, e se emocionar. Enquanto a gente se emociona, é porque tem gás, tem vida. Vai daí, Igor. Eu não, só tenho a agradecer. Que aula, né? Que aula, que momento de emoção e afeto também, porque o afeto ensina, né? É pedagógico, é super potente, né? O coração revolucionário é movido por grandes sentimentos de amor, já dizia um revolucionário Che Guevara, né?
Enfim, gente, eu já aproveito aqui para dizer minhas palavras finais nessa live, né? A participação também foi maravilhosa do público, né? Acho que esse exercício que a gente tem feito, já na live 10 estamos, né? Já são 10 lives que foram feitas, e a gente tem conseguido sempre aumentar a participação, vem num crescente de participação. É um exercício importante, acho que nós estamos fazendo isso enquanto esquerda, né, e organizando a nossa turma com esses debates. Acho que isso é super importante, né, para a gente dar outros passos aí para a resistência. Então é isso, gente, só agradecer a aula de vocês aí, e finalizar com essa reflexão. Foi maravilhosa a reflexão da Ariadne, da questão do trabalho de base. Nós temos que retomar, foi falado por um comentarista também, o Vinícius Matana falou sobre isso, retomar o trabalho de base. Nós temos que também aprender com o inimigo, no sentido de que uma das potências do bolsonarismo é essa questão também. Nós temos mais de 90 mil grupos de WhatsApp que foram mapeados aí, bolsonaristas, né? E esses grupos de WhatsApp, eles não são só grupos. Uma das potências desses grupos é que, dentro desses grupos, quem participa deles se sente protagonista do processo, né? Eu produzo um videozinho e eu compartilho no meu grupo, e eu tenho possibilidade de me expressar, né? Então, assim, a gente precisa também aprender no sentido de que a gente precisa ouvir mais as pessoas, né? Precisa ouvir mais os saberes das pessoas e dialogar e produzir sínteses a partir disso, né? Não podemos ter a pretensão de ficar aqui, não, eu preciso dar a minha palestra, e aí as pessoas precisam só me ouvir, e é isso, né? E quem não me ouve é burro. Não, precisa ser mais pé no chão, né? A gente precisa ter mais humildade também para ouvir as pessoas e ouvir que são saberes diferentes, que não existe saber maior do que o outro, mas sim saberes diferentes, e a partir disso a gente vai construindo síntese. Beleza, gente? Que aula, que maravilha. Eu fico muito feliz de participar disso tudo. Que bom, bom tê-los conosco. O pai Coruja aí não resistiu às lágrimas, né? Fazer o quê? O Alex, Igor... um cisco no meu olho, é isso. Sei, né? Eu não vou convidar meus filhos todos aqui, porque vai dar umas 15 lives, viu? Aí fica complicado, mas um abraço a todos aí. Galera, mas é isso aí. Nós somos os filhos da revolução, somos o futuro da nação, geração Coca-Cola, né, Alex? E estamos aí firmes e fortes até que o Covid não nos pegue. Como é de praxis nossa aqui, vamos fazer a rodada aí. Começar pelo Lifas. Ô, Lifas, o que vamos ter de almoço aí? Cara, nós vamos ter frango e arroz integral, que a gente está cuidando da saúde, porque na pandemia, se a gente não cuidar da saúde, né? Como é que fica? A gente só quer comer o reboco da casa, cara, que dá fome, você fica em casa, fica ansioso, quer sair, aí você olha pra comida, a comida é pra você, e você fica naquela negócio, fome, mas é isso mesmo. Mas, gente, brincadeiras à parte, eu queria só trazer um dado aqui bem rápido, tá? E saiu uma matéria no G1 há 2 dias dizendo que a população mais rica do Brasil enriqueceu 34 bilhões de dólares. Não foi de reais, foi de dólares. 34 bilhões de dólares durante a pandemia. Né? Que reflexão que isso traz para nós, né? Enquanto jovens estão saindo de suas casas, pegando ônibus nos centros urbanos, pegando metrô, pegando centros, né, aglomerados mesmo de máscara, né? Os grandes ricos continuam das suas casas, ganhando muito dinheiro, tendo um bom plano de saúde e uma saúde de qualidade nos grandes hospitais privados, né? E o que isso traz para a gente, né? Que reflexão isso traz para nossa mente? Então, não vou nem me debruçar muito sobre isso, mas eu quero deixar essa bola aí
na mão de todo mundo, essa batata assando, para a gente pensar que fenômeno é esse, né? E eu estava aqui ouvindo o que o Igor estava falando sobre que as pessoas gostam de ser ouvidas, gostam de falar, gostam de ser ouvidas, né? Sobre esses grupos de WhatsApp. Gente, que fenômeno é esse? Nós precisamos saber que fenômeno é esse. Nós precisamos a gente precisa estudar que fenômeno é esse, né? O que levou as pessoas até esse ponto de negar a existência, negar o amor, negar o afeto, negar a ciência, negar a verdade? Porque uma coisa a gente não pode negar a verdade para sempre. E é o negacionismo. A gente precisa dar que fenômeno foi esse, né? Então, e isso traz para mim uma reflexão muito massa. Tipo, eu quero saber o que aconteceu com a população do meu país, entendeu? Isso, para mim, é preocupante. E, por final, assim, ó, o Chico Buarque, ele diz o seguinte, muita careta para engolir a transação, né? Tá te amando, também tem um carinho muito importante. Na música do meu caráter. Então, eu acho que é uma preocupação que faz você compartilhar o fato de jogar ao vivo. Tá, o áudio ficou ruim. Problema. Sim, tu escuta, mas o teu áudio tá ruim. Tá. Ariadne, contigo aí, faz a rodada aí. Ou... vai. O que vai rolar de boia, Ariadne? Eu ainda não sei, né, gente? Tô aqui. Mas eu sou do Sorobô, adoro fazer uma coisinha ali, eu pego as coisinhas, jogo tudo, vai, pum, fechou. Tá, vou esperar o Lifa chegar, mas na verdade eu vou encaixar um pouco com essa questão do WhatsApp. A gente tem que ser ligeiro, rapaziada, porque eles estão mais estratégicos que a gente, eles estão sabendo usar as tecnologias muito mais do que a gente, e é isso que eu tenho para dizer. Porque, bom, o que eles estão fazendo, a gente não tem muito como burlar, claro, o que é ilegal, a gente corre atrás das formas possíveis de, né? Mas mesmo assim a gente conhece esse povinho. Eu acho que o que mais a gente tem tema de casa é pensar, ressignificar nossas estratégias, pensar novas formas de chegar em quem a gente quer chegar e de dizer o que a gente quer dizer. Tudo isso que está acontecendo, né? A gente falou sobre tirar a credibilidade da ciência. Eu vejo um movimento muito louco de voltar à lógica da religião, né? Como que a religião, claro que não todas as religiões, né? Mas que é cristianismo, enfim, retorna à lógica de pensar a realidade através das crenças, das mitologias religiosas, e não através das questões reais e palpáveis que a gente tem aí todo momento na internet, na televisão, enfim. Eu acho que o que eu teria para deixar, assim, para finalizar, e o Livas conseguir terminar a fala dele também, é isso, gente. Pensar a nossa estratégia de luta e pensar que a nossa vida, ela é, sim, uma expressão dessa luta. Então, cotidianamente, eu levo muito isso para mim, sabe? Ainda procuro lugares que eu me identifique politicamente para me inserir, e uma das coisas que eu mais levo em consideração é a metodologia que aquele espaço tem de troca. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar bastante nisso, independente do que a gente faça, independente da nossa profissão, dos espaços que a gente ocupa. Eu acho que isso é a minha maior vontade de falar, que hoje era sobre isso, que eu acho que é estratégia, se apegar nessa forcinha aqui. E o que o Pão com Ovo tá fazendo é maravilhoso. Eu agradeço muito, assim, realmente pelo espaço. E o trabalho de vocês é isso, porque a gente tá no momento que a gente tá tendo que, além de pensar estratégias não presenciais, né? Porque as manifestações que aconteceram e tudo, principalmente da pauta antirracista, gente, óbvio que
que é forte isso, porque as pessoas estarem saindo das suas casas, sabe, se manifestando daquela forma numa pandemia, mostra que a política de morte, o genocídio, ele é tão forte que vale mais você morrer lutando do que morrer na mão do inimigo, sabe? Então, isso que a gente está fazendo aqui, que é um vídeo, que é uma coisa que as pessoas podem ter acesso dentro das suas casas, são uma das formas, eu acredito, de fazer essa mudança dentro das possibilidades que a gente tem e prezando pela vida de todos, né? O máximo possível. Então é isso, eu agradeço imensamente, foi um prazer conhecer o Lifas, foi um prazer ver vocês todos e muito obrigada. O Lifas caiu, não foi nós não aqui. Vamos dar uma guardadinha. Quero falar o seguinte aí, enquanto o Lifas não aparece, ele está voltando. Nós temos aqui a Kátia, a Janaína, grande amiga nossa, sempre nos acompanha. Quem mais aqui tem que falar da Joana. A Joana é uma grande amiga nossa, ela sempre nos pauta, sempre está junto conosco. Quero dizer, Joana, que eu já vou falar no ar aqui para esses caras depois não se esquivar. Logo após a pandemia, a Joana fez uma proposta, a gente fazer um encontro em algum, sei lá, vai ter que ser num salão de festas para ter uma pão com ovo ao vivo, e ao vivo mesmo, né? Com o pessoal ali na plateia, aquela coisa toda. Vamos tentar, viu, Joana? Mas não sei, esses caras aqui eu acho que tem medo de gente, viu? O Lifas, 2 minutos rapidamente e depois todo mundo vai embora almoçar. Abraço a todos. Pessoal, eu nem sei até quando vocês ouviram, né? Até que ponto vocês ouviram do que eu estava falando, porque às vezes aqui fica mudo, aí eu tenho que ficar saindo e entrando, mas é problema com o meu telefone mesmo, viu? Eu acho que era isso, né? Eu estava falando sobre o fenômeno que é o fenômeno do WhatsApp, que a gente precisa estudar isso, né? E acho que a Ariadna colocou muito bem. A gente precisa saber que fenômeno é esse, né? Que faz a nossa população se sentir protagonista a ponto de negar a ciência, negar toda a existência, negar a própria verdade para ter... porque não existe uma verdade absoluta, né? Esse salvador da pátria, ele não existe. Né? Qualquer pessoa que se apresenta como um salvador da pátria, como falso messias, por exemplo, a gente precisa ter um olhar crítico, né, sobre isso, né? Ela falou sobre a questão de algumas religiões, né? Isso tem uma influência direta das igrejas protestantes pentecostais, né, mais conservadoras, que são esses setores mais conservadores das igrejas cristãs, no discurso, né? Eu faço até um trocadilho que eu falo, né, cuidado com o falso Messias, tá na Bíblia, né? E, por consequência, o nome do cara é Messias, né? Então, né, vamos levar a consciência, a gente precisa ter sabedoria também para a gente poder desmistificar algumas coisas, né? Outra coisa que eu estava falando, para estar finalizando a minha fala falando sobre isso, era que o Chico Buarque, né, falava uma coisa que é muito importante. Eu vi aqui o Alex se emocionando, né, com a participação da Ari, que é a filha dele, que é uma grande liderança já, né, que muita careta para engolir a transação, né, que a gente vai desarmando e também sem um carinho ninguém segura esse rojão, né, então a gente precisa entender que esse carinho aqui, esse respeito aqui, esse amor que a gente tem pelo outro, ele é importante para que a gente consiga se... Porque, gente, durante o processo de isolamento social, o psicológico das pessoas importa muito, né? E a nossa população passa por um problema de doença, de saúde mental durante esse período, né? Saúde mental é importante também, né? Eu já cheguei a um assunto para a gente debater aqui depois. E, por fim, e não menos importante, eu gostaria de dizer, assim, que eu estou muito feliz de ter participado desse espaço aqui. Eu, com certeza, aprendi muito aqui com a fala de cada um de vocês, aprendi muito com a Ari, eu vou levar isso aqui para mim. Estou muito feliz. Com gatinho, que fofinho. E eu gostaria muito, de coração, de agradecer por esse carinho, por esse espaço, por eu ter sido tão bem recebido aqui por vocês, tá? E quando a Ariadna falou assim, a situação está tão difícil que a população, no meio de uma pandemia, vai para a rua porque ela quer morrer do Covid, mas não quer morrer na mão do inimigo, me lembra a guerrilha do Araguaia.
né, em que os nossos combatentes camaradas deram sua vida ao lado do Rio Araguaia, no norte do Brasil, ali na fronteira do Pará com Mato Grosso, né, do Sul. Por quê? Porque eles preferiam morrer lutando pela sua liberdade do que se dobrar aos heróis emoldurados da ditadura militar, né? Então, isso traz para nós um significado muito grande, né? E eu termino a minha fala dizendo que nós da UJS, né, a gente fala sempre, né, tarda, mas não falha. Aqui está presente a juventude do Araguaia. A juventude do Araguaia. Nós somos a juventude isso aí. Do Araguaia. Era isso que eu queria dizer. Um abraço para todo mundo e um beijo no coração de cada um. Presente. Grande. Ó, sem palavras, galera. Tamo junto. Até a próxima quarta-feira. E aqui encerramos. É nóis. É nóis. Tchau. Chega.